Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para a terceira e a última parte do nosso guia de temporadas. E nesse vídeo eu vou me focar somente nos animes de ação e aventura, ou seja, é tiro, porrada e bomba. E para saber mais sobre esses animes e também sobre a próxima live, vem comigo e bora lá! E meus amigos, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu já tenho 2 vídeos sobre o guia de temporada. Só que nesses outros 2 vídeos, eu falei de todos os animes que não têm ação, que não são focados em ação e aventura. Então se você está querendo saber os animes da próxima temporada, que tem comédia, drama, romance, enfim, mistério, todas essas coisas, basta ver os outros vídeos da série. Os links estarão na descrição e no card no final do vídeo. Mas dito isso, vamos para o primeiro anime, que é o Moonrise. Esse anime é original da Netflix, então se você não tem Netflix, assim como eu, você vai ter que arranjar alguns meios alternativos para poder ver ele, se é que você me entende. Mas esse anime em específico me chamou muita atenção e eu tô até bem hypado para ele, porque ele tem algumas coisas muito legais. Por exemplo, a sinopse, que é o que eu vou contar para vocês agora. Nesse anime, que se passa em um mundo futurista, e sim, nessa temporada vão ter vários animes futuristas, vai vendo. Mas nesse anime e nesse mundo futurista, a humanidade teve uma ideia relativamente interessante. Porque eles pensaram assim: olha, nós, humanos, administrando a vida e a sociedade humana, não tá dando muito certo. Porque nós temos vieses, tomamos um monte de decisões irracionais, por questões emocionais, por instinto, por impulso. Os humanos estão meio que destruindo a própria humanidade. E você vê isso acontecendo na sua vida, né? Não é como se os humanos realmente fossem pura prudência e racionalidade na hora de tomar decisões que envolvem um coletivo. Não é bem isso que a gente vê. Então os humanos naquele mundo pensaram o seguinte: ao invés de ficar com essa putaria, vamos colocar uma IA, meio que uma inteligência artificial ou uma máquina, para tomar as decisões para os humanos, porque aí ela vai tomar só as decisões mais racionais, mais efetivas e que tem uma melhor chance de funcionar. Ou seja, vão tirar o lado emocional, o lado de viés, o lado instintivo, tudo isso que atrapalha o raciocínio humano, para colocar uma máquina para pensar. Só que isso traz um problema, traz um dilema muito grande, porque por mais que esses vieses e essas emoções humanas sejam uma coisa que às vezes atrapalha, ela também às vezes ajuda, porque às vezes o que é mais eficiente pode custar a vida de muita gente. Então esse freio que os humanos têm, a máquina teoricamente não tem. E é mais ou menos isso que acontece. Porque essa máquina, ela começa a pensar o seguinte: quais são meus objetivos? Preservar a humanidade, preservar a Terra e manter isso na melhor forma possível. Manter a Terra e a humanidade da forma mais harmônica possível. Então a primeira decisão que ela toma é o seguinte: eu vou tirar tudo que não presta da Terra e vou levar para nossa colônia da Lua. Porque a humanidade lá já tinha uma colônia na Lua. Então a IA chegou e falou assim: primeiro vamos tirar tudo que não é vivo. Aí começou a tirar restos hospitalares, lixo, tudo que polui, tudo que degrada o nosso planeta, e levou pra lá, pra Lua. E em segundo lugar, no segundo ponto, ela resolveu levar todos os humanos que ela não considerava bons, que ela não considerava positivos e que acrescentassem nada para a humanidade. Então todo criminoso, toda gente que ela considerava alguém perverso, ela tirou da humanidade e levou para a Lua. Só que obviamente um cara que tá na vida dele, na sociedade, que é pego e isolado em uma colônia no espaço, essa pessoa vai criar um ressentimento. Então o grupo que estava lá na Lua começou a alimentar os ressentimentos um dos outros e formaram meio que um grupo terrorista, ao que deu pra entender, ou revolucionário, e eles começam a atacar ou fazer alguns tipos de riote, alguns tipos de bagunça na Terra. Então eles ficam atacando a Terra de lá, ou criando algumas artimanhas para prejudicar a Terra. Então meio que começou um desequilíbrio ali. E o protagonista da história, ele é pego no meio disso tudo, porque ele não tinha nenhum envolvimento com nenhum dos dois lados. Só que em algo que parece um atentado terrorista, eu não sei ao certo, porque é um anime original, não tem como consultar o material original. Mas ao que tudo indica, teve meio que um atentado terrorista onde a família dele morreu. Então ele vai para a Lua com o objetivo de se vingar. E aí ele coloca uma roupa meio Shazam, assim, com uma capa, com um capu, muito maneiro.
e vai começar a vingança dele no outro mundo. E esse anime é muito bem animado, tem cenas de ação excepcionais. Eu tenho certeza que isso não vai decepcionar você e nem ninguém. E a premissa dele é regularmente interessante, ela pode sair alguma coisa bem legal. Além do que, por ele ser um anime original, ele muito provavelmente vai ter um final fechado, o que muita gente adora. Quer ver início, meio e fim. Então, se você gostou da sinopse assim como eu, vale a pena dar uma chance pra Moonrise. E o próximo anime é o Lazarus. E eu coloquei esses dois animes próximos porque eles são relativamente parecidos. Só que, obviamente, eles têm algumas diferenças. Porque em Lazarus, a sinopse ela muda um pouco. Porque lá, o mundo também é futurista, mas chegou um cara, um médico que tinha por lá, muito inteligente, e ele criou um remédio mágico, um remédio milagroso, onde exterminou todas as doenças, as dores e todos os problemas biológicos das pessoas. Então ninguém mais sofria por doença, ninguém mais tinha doença, nem nada. E as pessoas foram vivendo muito felizes, por sinal. Só que nada é de graça, nada é tão bom assim. E aí, do nada, chegou o médico e falou assim: aí galera, todos vocês que tomaram o remédio, então, vocês vão se ferrar, porque todos que tomaram o remédio vão morrer daqui a um tempo. E aí todo mundo fica desesperado, todo mundo começa a falar: pô, como assim a gente vai morrer daqui a um tempo? E aí começa, será que isso era uma armadilha? Isso é controle de população? O que aconteceu? E aí eles juntaram alguns agentes, que é chamado de Lazarus, esse grupo, pra ir atrás desse médico. Porque, como eu falei, as pessoas pensam: pô, esse cara, será que ele tem a cura pra entregar pros deles? Qual é o plano desse cara? Temos que descobrir. Então esses agentes vão ir atrás desse doutor pra descobrir qual é o plano dele, por que ele fez isso, enfim, descobrir tudo por trás desse remédio e tentar arranjar uma cura pra salvar a humanidade. E então o anime conta a história, a aventura desses caras tentando procurar achar o médico, e eles se metem em várias aventuras, vários momentos de ação. E esse anime também tá muito bem animado, a animação tá muito fluida e as cenas de luta estão muito bem elaboradas. Só que ele tem um ponto aqui que a gente precisa destacar, que é o fato de que esse anime ele é muito pensado nas pessoas aqui do Ocidente. Então ele tem uma pegada mais ocidental, mais feita pra gente. Então, se você é o tipo de gente que gosta de animações tipo DC, Marvel, Disney, as animações daqui, principalmente dos Estados Unidos, você vai gostar, porque muitos dos caras que fizeram coreografia, que fizeram animação, são daqui. Então ele é muito feito pro público, a gente aqui, pra nós. Mas se você, assim como eu, gosta mais daquela pegada oriental, bem anime clássico, talvez você sinta que se desvirtuou um pouco e talvez ela não te agrade tanto. Mas ainda assim, se a história for boa, se ele andar muito bem, vale a pena. Eu vou dar uma chance e recomendo que você faça o mesmo, beleza? E agora vamos para o próximo anime. E o próximo da lista é Kijin Gentoushou. E esse anime tem de tudo para ser um dos melhores ou talvez o melhor anime de ação dessa temporada. Porque ele conta a história de um garoto que era tipo um samurai. Na verdade, ele era um caçador de demônios, que começou a treinou muito para ser um caçador de demônios, para ficar muito forte, e ele é muito forte, para proteger a irmãzinha dele, uma garotinha pequena, que é essa daqui que vai estar na tela, e também uma amiga de infância dele, que se tornou meio que uma princesa do vilarejo dele. É simplesmente uma autoridade, uma pessoa muito importante que é tratada como uma princesa, que é essa garota aqui, que ela também é par romântico, é meio que um crush dele. Ela gosta dele e ele também gosta dela. E aí ele resolveu treinar para proteger elas e a vila que ele mora dos monstros, dos demônios. E assim ele faz. Só que a vida dele vira um inferno, vira uma bagunça, depois que dois demônios muito mais poderosos e muito mais perigosos apareceram na vida dele, que são esses dois aqui. Esses demônios, eles tinham um plano extremamente capcioso, extremamente louco, e aquilo começa a mudar tudo na vida dele. E tem plots ali, nessa história, incríveis. E assim, é isso que eu quero falar com vocês. É por isso que eu acho que esse anime tem de tudo para ser um dos mais legais da temporada. Porque os plots iniciais já vão te surpreender muito. Tanto que, se eu não me engano, esse anime vai começar com um episódio duplo, que é pra parar em um momento crucial. E no terceiro episódio, provavelmente vai ter um outro plot que vocês vão ficar doidos também. Então assim, esse anime, ele tem muitos plot twists, tem muita coisa, assim, tem muita surpresa, ele é bem diferente. Embora muita gente compare ele com Demon Slayer,
Não dá pra comparar, ele é um pouco mais pesado, ele é bem mais dramático. Você sofre um pouco mais com ele. O problema é que é só isso que eu posso falar sem dar spoilers. Se eu falar mais, eu posso acabar estragando a emoção de alguém, mesmo porque a surpresa faz parte do anime. Mas pra resolver isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar no final do vídeo, lá no finalzão mesmo, e vou dar alguns spoilers sobre esse anime. Porque tem gente que fala, ah não, eu não ligo pra spoiler, pode mandar. Eu prefiro ter o spoiler e saber se a obra é boa do que ir lá, perder meu tempo e quebrar a cara. Então, eu vou fazer o seguinte, se você não gosta de spoiler, veja o vídeo até o final e chegando na parte que eu vou voltar nesse anime, eu vou avisar e aí você pode sair do vídeo. Mas se você quiser spoiler, é só ver o final. Beleza? Então vamos para o próximo da lista, que é o Yor Forma. E esse anime, que também é futurista, conta a história de um mundo onde havia uma espécie de uma máquina que conseguia registrar, gravar os pensamentos e os sentimentos das pessoas. E um grupo de detetives ou de investigadores usava essa máquina para entrar nos pensamentos, entrar nas emoções das pessoas para resolver casos criminais, mistérios de forma geral. Então esse grupo era como se fosse um grupo de detetive. E dentro desse grupo tem a protagonista, que é uma garota extremamente inteligente. E ela resolve praticamente todos os casos. E quando ela vai entrar na mente dos caras, através daquela máquina, para poder ver as emoções e os pensamentos, ela sempre faz isso com alguém. Lá é um padrão, você faz sempre em dupla. Só que a velocidade de processamento mental dela é tão rápida e tão acelerado que ninguém conseguia acompanhar. Então o cara simplesmente morria do lado dela, porque não conseguia acompanhar a velocidade de raciocínio dela. Então a única solução para não perder uma garota tão genial e ao mesmo tempo botar ela em dupla foi arranjar um parceiro especial, que é o protagonista da obra, que ele é um androide, que era o único que consegue acompanhar o raciocínio dela. E aí eles vão juntos, desvendando alguns mistérios e tudo mais. E também, ao que tudo indica, vai ter meio que um romance entre ela e o androide. Beleza? Então, se você gosta dessa temática, pode valer dar uma chance para esse anime. Eu, pessoalmente, tenho um pouco de pé atrás com esse anime de gente super inteligente, porque eu acho que as conclusões não acompanham o raciocínio que deveria ter, ou eu acho que as soluções são muito tiradas de um orifício que eu não posso falar qual é. Sabe, tipo o que teve nessa temporada, o Ameko Takao. Assim, às vezes eu tenho um problema com esses protagonistas que são tão inteligentes que não fazem sentido, chegam a não fazer sentido. Mas se você gosta desse mistério, investigação, pode ser bom pra você. E o próximo é o Kaitanaka no Osan. Esse anime conta a história de um cara que tinha o sonho de ser um aventureiro, um grande lutador e marcar o nome dele na história. Só que ele ficou velho, bem velho, tipo assim, bem velho não, tipo uns 40 e poucos anos, e ele não conseguiu cumprir a missão dele. Então o que ele fez? Ele se retirou da missão dele, ele não conseguiu virar o guerreiro que ele queria, então ele foi pro campo virar um mestre. E ele começou a dar aulas para as pessoas que queriam ser guerreiros, aventureiros e tudo mais. Só que, por mais que ele não tenha alcançado o objetivo dele como guerreiro, ele foi muito além como mestre. Porque até existe um boato que todo grande guerreiro do reino, lá do império que tem, todos eles foram discípulos desse cara, do protagonista. Então assim, os melhores dos melhores são discípulos dele. Ou seja, ele é um baita mestre. E aí, no meio da história, chega uma dessas discípulas dele, que por sinal era uma discípula que disse que ia voltar pra pedir ele em casamento, e ela realmente cumpre, porque ela volta, mas ela não pede ele em casamento ainda. Ela volta pra chamar ele pra treinar os cavaleiros de elite lá do Império. Aí ele fala, meu Deus, né? Imagina eu treinar cavaleiro de elite. Ele pensa, não, isso é demais pra mim. Só que aquela discípula dele, ela não parece gostar muito da ideia de livre-arbítrio pra quem ela gosta, porque ela gosta dele. Então ela, de uma forma muito bacana, ela já vem com uma autorização do rei na cara dele e fala, vai comigo sim. E essa cena é legal, porque no mangá, eu conheço essa obra, no mangá é muito engraçado, porque na hora que ela fica falando pra ele ir pro império, ir pra cidade, você já fala, ele vai começar a negar. Vai ficar aquele melindre, eu não sou capaz, eu não consigo, Você consegue imaginar, né? Aquela negação inicial, a aceitação, toda aquela jornada. Você já imaginava que isso iria acontecer. Mas quando ele pensa em argumentar, ela já vem com o pedido do rei, que ele não pode negar. Aí só mostra depois ele na carruagem, uma carruagem mó bonita, ele entrando e falando, eu posso pisar com as botas ali dentro mesmo? Tipo, ele não teve nem o que falar. Só teve que obedecer e pronto. Aí ele vai pra cidade, aí ele encontra uma outra aluna dele, que também é muito top, porque essa primeira aluna que foi lá falar com ele, foi chamar ele, ela é meio que a mais
fodona, a melhor zona dos cavaleiros ali. E a outra que ele encontra é a melhor das aventureiras. Aí ele encontra uma outra também depois e por aí vai. Ele vai encontrando um monte de aluna e vai vivendo as aventuras dele por lá. Muita gente já pode estar reclamando, falando assim, ah, mas que premissa é essa de um cara ir para um lugar, juntar com um monte de ex-alunas, sei lá o quê. Cara, esse não é o problema, porque por mais que essa premissa seja básica, seja meio trivial, a execução é mais importante. A menos que você odeie demais essa ideia, vale a pena você ver alguns animes com essa premissa, porque a execução pode ser tão boa que dane-se a premissa, não é? Mas eu vou te dizer que esse não é o caso desse anime, porque eu dropei isso, eu não consegui acompanhar o mangá até onde eu queria, porque eu achei algumas coisas meio ruins. E pra mim, qual que é o principal problema dele? É o fato de que o velho lá, o protagonista que já tem uns 40 e poucos anos, o cara tem uma coisa que me irrita, que é o cara que é o humilde burro. Eu falo que é o humilde burro porque ele é humilde, mas ele é burro. Por que ele é burro? Porque ele é foda. Ele faz coisas fodas o tempo inteiro e ele não percebe que ele é bom. É tipo assim, sei lá, eu vou tirar todas as sinfonias de Beethoven com as mãos nas costas, mas não sou bom em tocar piano não. Porra, velho. Tipo assim, sabe, eu tenho uma agonia desse protagonista que ele é bom, tá na cara que ele é bom, todo mundo sabe que ele é bom, e o cara fica, com baixa autoestima. E cara, normalmente, e pra piorar, eu digo o seguinte, porque nos animes onde eles têm essa pegada, normalmente é um garoto novo. Você fala, um garoto novo que não superou um trauma, ele ainda tem muito o que ver na vida, tem muito o que se testar na vida. É por isso que ele ainda não se acha bom. Eu já não gosto, mas eu ainda tolero. Agora, esse cara, porra, ele é um velho de uns 40 e poucos anos. Não tô chamando, assim, velho por padrão anime, né? Não tô te chamando de velho, você tem 40 e poucos anos, tá? Mas assim, o cara, ele tem 40 e poucos anos, ele é um mestre. Como que diabos um mestre que avalia os outros não consegue nem saber que ele mesmo é bom? O cara fica igual um retardado achando que ele é ruim o tempo inteiro. Aí o cara vai, tem uma hora que eu fico puto. E eu fico puto por quê ainda? Porque pra piorar, eles quiseram mostrar que ele é foda. E qual que é a forma mais imbecil de mostrar que um cara é foda? Arranjar um duelo do nada. Alguém desafiar ele em público do nada. Só pra mostrar que o cara é bom. Tem tantas formas de mostrar que um protagonista é forte. Aí o cara tem que escolher sempre o duelo. Tipo aquele do, sei lá, o Cavaleiro Fracassado. Aquele lá que tem a Estela. Aquela renca de anime porcaria. É a mesma coisa. Aí desafia ele pra um duelo. E assim, o cara que desafia ele pro duelo é um dos bambambãs da parada. Eu acho que depois da discípula dele, ele é o segundo melhor dos cavaleiros. Aí ele destrói o cara, dá uma surra no cara. E no momento seguinte, ele tá se achando um bosta de novo. Como é que pode um mestre, um cara antigo, um cara experiente, o cara vencer fácil, um cara de elite, um cara top dos cavaleiros, que ele mesmo reconhece que era muito sinistro os cavaleiros, e logo depois achar que não, ele não é digno, ele não merece. Vai pra puta que... Não dá, velho. Esse humilde burro em excesso me cansa. Aí assim, eu não sei o que você acha. Talvez você goste, talvez você aprecie isso ou não ligue. Aí veja, porque até que a história tem umas coisas engraçadas, a aventura em si não deixa tanto a desejar, mas essas paradas me cansam. Aí fica ao seu critério, beleza? Então vamos para o próximo. E agora eu vou falar de outros dois animes, mas eu não vou dar muitos detalhes, porque eles são animes baseados em jogos muito conhecidos, e eu vou falar sobre eles na live, mais sobre eles na live. Então se você quiser, é só ver a live de sexta-feira. Mas o primeiro anime é o Devil May Cry, que resumindo conta a história do Dante, que é um caçador de demônios que quer se vingar da morte da família dele. Então ele vai começar a caçar os demônios por vingança. E o segundo é o Guilty Gear, que é um mundo que tem armas biológicas muito poderosas chamadas Gear, e também tem os humanos. E o protagonista dessa obra, que não é o protagonista principal do jogo, é um meio que mestiço, uma mistura de um Gear com um humano. E aí ele vai seguindo em várias aventuras e em várias lutas. Vale lembrar que esses dois animes estão com uma animação muito interessante, muito fluida, e se você gosta dos jogos ou de uma boa ação, pode valer a pena. Então vamos para o próximo anime, que é Orewa Seikan. E esse anime é um isekai até interessante, porque ele acompanha a história de um garoto que foi um rapaz gente boa, bacana na vida dele, só que ele, se ferrou na vida por ter sido bacana. Então, quando ele reencarna em um mundo futurista, sim, de novo, mais um mundo futurista, ele decide que ele não vai ser nada bacana. Ele vai ser bem escroto, bem Zé Ruela. Então, já que ele tá no mundo futurista e ele tem algum status, ele vai começar a tentar virar um conquistador intergaláctico. Então ele vai tentar conquistar planetas, ser um Gengis Khan interplanetário. Deu pra pegar?
Só que ele tá no mundo de conquistadores. Então ele é só mais um. Ele queria ser o mauzão, ele é visto como um cara bacana, um cara justo. Porque pensa, a maioria das pessoas com a nossa moralidade do nosso tempo, se fosse pra época lá, sei lá, de Roma antiga, ia ser considerado um cara super legal. Visto, né, como que as coisas lá eram tratadas, eram uma época completamente diferente. Então ele mesmo querendo se passar por mauzão, ele não consegue. E aí ele fica puto, porque ele quer passar a ideia de mal pra não se ferrar de novo, mas ele não consegue. E aí assim, esse anime é legal porque ele tem essa pegada de conquista, tem algumas coisas de comédia que são até relativamente bem encaixadas, e também tem mecha, pra quem gosta, nave, guerra de nave e tudo mais. Só que tem 2 pontos nele a se considerar, 2 pequenas reclamações que eu tenho sobre esse anime. A primeira é mais uma indagação, que eu fico me perguntando se existe alguma lei no Japão que proíbe você de desenhar um robô. Não existe anime de mecha 2D. Sempre tem que ter 3D, CGI, sempre tem que... Não consigo ver um anime de mecha e de nave que não seja assim, que seja 2Dzão, ao estilo Gundam antigo, sabe? Não tem. O Oswaldo também fica puto com isso, que ele adora Gundam e outros animes de robô e de mecha, e ele não consegue ver um 2Dzão. É sempre esses 3D estranho. Esse é o primeiro problema que me incomoda regularmente. E tem um outro que não é um problema tão grande, mas me traz más memórias, que é o seguinte: o protagonista desse anime se chama Lian, é esse cara aqui. O grande problema é que Lian também é o nome do protagonista desse anime, dessa bosta de anime aqui, esse anime de Pronto, agora eu acho que é a última vez que eu falo desse anime muito ruim aí dessa temporada. Mas voltando agora ao anime dessa temporada, eu acho que mesmo assim vale a pena dar uma chance, principalmente se você gosta de tema futurista, mecha, ação e também uma parte meio administrativa. Beleza? Então, galera, agora eu falei dos animes que mais me chamaram a atenção no quesito ação e aventura, e agora eu vou dar um aviso sobre a live e depois dar os spoilers sobre aquele anime que eu fiquei devendo, certo? Então, quanto à live, eu queria dizer que sexta-feira agora, dia 27, 28, eu não lembro que dia que é, o Oswaldo vai colocar aqui na tela que dia que é sexta-feira, nós vamos fazer uma live e falar de alguns animes dessa temporada e também fechar a atual temporada, falar o que a gente achou, etc. Então, se você quiser participar, está convidado, beleza? E para saber exatamente o horário, é só ver lá na abas de postagem da comunidade, aquele lugar onde eu faço as postagens, escrevo lá. É só dar uma olhada que eu vou botar a data e a hora, certo? Dito isso, vamos falar agora de alguns spoilers daquele anime que eu fiquei devendo algumas informações, que é o Kijin. Esse anime, como eu falei, ele acompanha a história daquele cara, né, que ele é um caçador de demônios, e ele protege a irmãzinha dele e aquela garota que é meio que uma princesa do vilarejo dele, só pra recordar. Só que aí aparecem aqueles 2 demônios malucos lá, e eles têm uns planos muito cabulosos. A primeira coisa que eles fazem, que é muito chocante, que é o seguinte: porque você pensa que aquela princesa lá e o protagonista, eles vão ser um casal, vão ser um par romântico. Porque, pô, ela gosta dele, ele gosta dela, os dois se gostam, tá tudo muito bem, muito legal. E tem o drama lá que ela, pelo bem do vilarejo, ela vai se casar com outro cara que ela não gosta. Tá com cara daquele triângulo amoroso, aquele negócio de que ela vai pra ficar com um cara que não gosta, ele vai ter que dar um jeito de impedir. Sabe esse tema todo? A impressão que o anime te dá é essa. E você vai, que interessante, parece um casalzinho bacana. Só que quando essa garota falou que ia casar com outro cara, a demônio, ela manipulou a situação pra irmãzinha do protagonista, que é uma demônio também. Você pode ver que ela tem um olho demoníaco e ela mantém sempre o mesmo tamanho, a mesma idade. Ela não envelhece. Então no meio da obra você percebe que ela não é humana, mas aparentemente é uma demônio sociável, bacana, gente boa. Só que a outra demônio que aparece, que é uma daqueles 2 poderosos que aparece logo no início, aquela demônio manipula um pouco a situação pra mostrar pra essa garotinha que essa princesa vai casar com outro cara. E a garotinha sabe, a irmã do protagonista, sabe que ele gosta dela, da princesa. E isso irrita, ela considera uma traição daquela princesa, porque ela sabe que o irmão luta por ela, quase morre por ela, e ela meio que entra em fúria, ela fica muito puta, assume uma forma diferente e mata a princesa na frente do irmão. Tipo, ela corta a cabeça da princesa na frente dele. Tipo, então aquele romancezinho que você achou que ia
ia rolar? Não vai rolar. E a irmã dele mostra ser uma pessoa completamente diferente. Parece que muitas coisas da personalidade dela era fingimento. Porque quando ela mata a princesa, ela fala como se não entendesse por que o protagonista tá chateado. Ela fica, por que você tá chateado? Que bobeira. Ah, não. Vamos pra casa, eu quero ir pra casa. Hoje meu dia teve algumas pequenas coisas inconvenientes. Tipo, matar a garota. Sabe, ela é muito insana. E depois vai sendo revelado que era tudo plano daquela demônio, aquela outra que manipulou a situação toda, que ela fez isso porque ela tinha que libertar o lado maligno da irmã dele, porque meio que na previsão dela é a luta dela contra o irmão que vai libertar um demônio maior, que vai proteger os demônios. Então assim, tem altos plots. A irmã dele meio que vira inimiga dele e o amor dele já morre logo de cara, então isso muda tudo no início e vai tendo outros plots lá pra frente também, outros plot twists lá na frente, que vale a pena. Além do que, é muito interessante porque assim, tem uma hora que a demônio, antes de morrer, ela fala o seguinte, ela explica o porquê que ela fez isso. E aí ela fala que os demônios, ela viu o futuro, que o poder dela é ver o futuro. Ela viu o futuro e que no futuro, que seria o nosso tempo atual, os demônios não existem. Os humanos vão ter erradicado, destruído todos os demônios, e a única forma dos demônios existirem é chamando esse demônio superpoderoso. Então tudo isso que eles fizeram foi para não ser extinto. E aí o protagonista para e pensa, vem cá, se fosse eu, vamos botar a seguinte situação. Imagina que você tem o poder de ver o futuro, aí você vê que no futuro todos os humanos vão ser exterminados pelos demônios e a única forma de você salvar a tua espécie é você trazendo um herói, um humano muito poderoso pra salvar a sua espécie. O que você faria? Você faria isso, né? Aí ele começa a pensar, vem cá, humanos e demônios são tão diferentes assim? E aí tudo começa a embolar na cabeça dele. E daí ele vai seguindo uma aventura com muita parte psicológica, com muitos plots bem loucos. Mas os principais são no início. Certo? Eu acompanho o mangá e até onde eu tô, ele tá interessante. Então eu entendo que esse anime pode ser bem interessante. Beleza? Mas então é isso, eu acho que o vídeo já ficou longo demais. Se gostaram do vídeo, deixa um like aqui. Se inscreva no canal para não perder outros vídeos e outros lançamentos. Hype o vídeo também porque ajuda muito. Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês e até o próximo vídeo.